Fala galera, beleza? Hoje nós vamos iniciar a nossa planta baixa. Se você não baixou esse modelo, o template com o projeto pronto, é interessante que você baixe, tá? Porque aqui vai ter todos os blocos, todas as fontes já pré-definidas. É interessante também que você baixe essa fonte aqui, ó, Agência FB. Se você nunca baixou, você vai vir aqui, Agência FB. É só clicar em baixar. Abrindo aqui, dá dois cliques, é só clicar em instalar, que aí você pode abrir seu CAD novamente e essa fonte já vai rodar normalmente, tá? Se você não tem essa fonte, provavelmente vai vir desconfigurado o seu CAD, beleza? Então vamos lá, depois de baixar o nosso template, nós vamos analisar as imagens e começar a fazer a planta baixa. Quando você não tem uma maquete pré-definida e você tem que fazer do zero o seu projeto, geralmente nós começamos pela planta, é interessante que você tenha noção do tamanho dos cômodos, tá? Se você está fazendo uma casa muito grande ou muito pequena. Quando eu comecei, eu fazia quartos de 6 metros, entendeu? Apartamento para duas pessoas, fazia apartamento com 150 metros quadrados. Então, é interessante que você saiba o que você está fazendo e o tamanho, se está ficando bom ou não. Como é que eu fiz para me entender essa questão de tamanho de cômodo, se estava muito apertado, se ia caber um guarda-roupa, se cabia uma máquina na lavanderia, assim por diante. Eu ia lá em casa, pegava uma trena e saía medindo. Ah, a lavanderia está pequena, então eu vou fazer no meu projeto uma lavanderia um pouco maior. O banheiro da mesma forma. Geralmente eu faço de 1,5 por 2,5, daí para cima. Esse aqui eu fiz um pouco menor, mas é só 10 centímetros e é uma casa pequena também. Mas veja só, esse banheiro aqui, ó, ele é 3 metros e meio, ó, 3 por 1,5. Ele já cabe um box, tá? Tem que tomar cuidado, se às vezes você faz um banheiro menor, você não consegue colocar um box, ou às vezes fica muito estreito. Então, dá uma medida aí na sua casa, se você não tem noção de tamanho de cômodos. Ícaro, como é que eu sei se a minha casa consigo colocar um guarda-roupa aqui? É simples, você vai medir um guarda-roupa qualquer da sua casa, ou você vai pesquisar na internet o tamanho de um guarda-roupa, que lá já vai te mostrar certinho. Então vamos lá, eu desenhei aqui no Revit o nosso template, tá? A nossa maquete já toda modelada, tudo que nós vamos fazer já está aqui. Desenhei para a gente ter uma noção e uma ideia do que nós estamos fazendo. Então aqui eu coloquei um telhado com telha cerâmica, tá? Que é aquela telha aparente, e eu coloquei um telhado embutido, né, na platibanda, certo? Para a gente realmente aprender a fazer esses dois tipos de telhado. Tem casa que o cliente vai querer telha de barro, então você já sabe fazer telha de barro. Tem casa que o cliente vai querer com telhado de fibrocimento ou telha termoacústica, né? Vários tipos de telhas que também é o mesmo sistema dessa telha aqui, ó, beleza? Fibrocimento são telhas que tem uma inclinação menor, e o telhado de barro ele tem que ter uma inclinação maior por conta da infiltração, mas isso também é conteúdo para uma outra aula quando a gente for falar de cortes. Então, o que a gente precisa analisar? A planta baixa, ele é um corte feito mais ou menos a 1,5 m do nosso corpo da nossa casa. Então, uma planta é a mesma coisa que a gente cortasse ela aqui a uma altura de 1,5 e tivesse vendo ela de cima, ó. O que eu vejo aqui de cima é minha planta baixa, ó. Ó, o meu pilar lá, viu? Por exemplo, olha a minha marquise aqui, ó. São alguns detalhes a mais que eles requerem um pouco mais de atenção. Os quartos são mais simples, né? É só fechar os retângulos, os quadrados aqui e fazer as portas e janelas. Mas aqui, por exemplo, na marquise, ó, eu tenho uma parede que ela vem até aqui, ó, ela desce e continua aqui. Então, presta bastante atenção que quando a gente for fazer isso aqui no AutoCAD, para a gente não se perder, beleza? Então vamos lá, vamos começar desenhando essa parede aqui, ó, que é a parede do nosso quarto. Aqui no AutoCAD, nós vamos vir aqui na ferramenta Line. Se você viu o meu curso gratuito de AutoCAD ou as aulas anteriores aí, você já está por dentro de todas essas ferramentas, né? E nós vamos trabalhar com as nossas layers já pré-definidas, tá? Que são essas layers aqui, e as nossas penas também, que a minha pena é o ponto CTB Ícaro Engenharia, esse daqui, ó. Se você já baixou aí, tá tudo certinho, então seu CAD já está pronto para começar a fazer a planta. Ferramenta Line, L Enter, nós vamos aqui passar uma linha, pode ser um tamanho mais ou menos 8 metros, Enter. Aí nós vamos ir aqui em Offset e digitar ponto 15, ó, ponto 15. Eu clico aqui, ó, e jogo para cima. Então, ó, eu já criei essa linha aqui, ó.
já criei essa parede aqui. Vamos lá, dando sequência, eu vou clicar aqui, eu vou levantar aqui mais ou menos um tanto desse daqui, CP.15. Por que eu não estou tão preocupado com o tanto que está passando para lá? Porque é simples, eu vou fazendo recortes. Então, se eu já criei esse canto e esse, agora eu vou trazer essa linha para cá, ó, essa distância. Ó. Aqui eu tenho uma distância de 3,5 metros. Então, eu vou fazer aqui, ó, CP Enter, ó, 3,5. Ó, veja. Então, isso aqui depois é só apagar, tá? Verifica que quando eu pegar aqui na cota, ó, se eu clico aqui e aqui, ó, 3,35. Uai, mas eu pedi 3,5. É porque tem 15 da parede. Então ele pegou daqui até aqui, ó, 3,5. Então você faz o que? Mover M Enter ponto 15 Enter. Aí você seleciona tudo aqui, ó, TR Enter. Daqui para cá a gente corta, ó. E aqui também, ó. Nas paredes você sempre corta o que está passando aqui, ó. Cortei. Ah, beleza. Qual que é a medida daqui até aqui? Então eu pego aqui, ó. Eu vejo que é 365, então eu calculo 365 mais 15, que eu sei que é 3,80. 3,8 Enter. Movi a 3,80. Vou medir aqui, ó, 365, certo? Então continuando, ó, pode ver, ó, que mais ou menos daqui eu vou puxar para cá, ó, 1,5. Então aqui eu posso fazer aqui, ó, seleciono esse lado, CP Enter, digito aqui, ó, 1,65. Essa parede aqui eu vou estendê-la até aqui, ó, porque essa parede ela é contínua. Vamos lá no Revit, ó. Essa parede aqui, ó, é que eu estou fazendo. Eu vou estendê-la até lá. Então vamos lá. Eu vou selecionar essa parede aqui, essa daqui, o comando EX Enter, que é o comando Extend, tá? Ó, estendi ela até lá. E daqui eu vou dar um CP Enter e eu vou colocar 3,15. Lembra que era 3 metros de banheiro? Enter, ó. Pode ver que eu já criei um banheiro de 3,15, ou melhor, 3 metros. Então, é só eu selecionando aqui, ó, TR Enter, que é o comando trim, aparar, né? TR Enter, selecionei aqui. Tudo que está passando por dentro, você não deixa essas linhas aqui, você pode cortar. EX Enter, ó, estendi até aqui. TR Enter, e eu vou cortando. Todo encontro de parede, ele deve ser livre no meio, tá? Porque a impressão é que a parede, elas estão juntas, tá? Se eu deixar assim, eu tenho a noção que é um outro tipo de material, um outro tipo de alvenaria. Então isso não é interessante. Como a gente está trabalhando só com um tipo de alvenaria e todas as paredes estão travadas, então se deixa assim, ó. Aqui da mesma forma, vamos olhar lá no Revit, ó. Essa parede aqui continua para lá, ó. Então aqui, ó, eu dou um TR Enter, eu tiro essa parte. E aí eu vou desenhando meu quarto, ó. Eu posso pegar daqui essa parede aqui, ó, eu vou jogar ela para cá, 3,50 mais 15, 3,65. Então seleciono essas duas linhas aqui, ó. Pode ser essas duas linhas aqui, ó. CP Enter, clica aqui, leva para cima, 3,65 Enter. Deixa eu abaixar esse desenho aqui que foi muito em cima.